Olá a todos, muito bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais perceber. Connosco hoje temos o professor Carlos Neto, professor da FMH. Desde já, professor, é um gosto tê-lo neste podcast, como lhe disse ainda em off, sou um fã do seu trabalho e também os meus pais, as pessoas que se ligam a mim e que estão dentro do meio da educação, são todos seguidores do seu trabalho. Por isso eu passava-lhe agora a palavra para que se pudesse apresentar e depois então iniciaremos a conversa do nosso podcast. Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para estar presente neste podcast, agradecer ao Afonso Mateus e também à Raquel Coelho, que foi a minha interlocutora, e um agradecimento indireto, mas também importante, à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Eu tenho 71 anos, sou professor catedrático jubilado, portanto, fiz toda a minha carreira académica na Faculdade de Nutrição Humana, no Instituto Superior de Educação Física, também no Instituto Nacional de Educação Física. Faço parte, ainda como professor jubilado, do Departamento de Desporto e Saúde, do Laboratório de Comportamento Motor, da Faculdade de Nutrição Humana da Universidade de Lisboa. Obviamente, como para além de formador e investigador, dediquei também toda a minha vida na lecionação de Educação Física para crianças dos 3 aos 12 anos, do qual ainda continuo a trabalhar, obviamente, porque é o meu alimento, de um ponto de vista não só da justificação científica, pedagógica, mas também profissional, na perspectiva de criar uma identidade que, de algum modo, é necessária e urgente nos tempos que estamos a viver de grande transição, não é? Basicamente é isto. Claro que me dediquei principalmente à questão do desenvolvimento motor, por outro lado, também relacionado com o jogo e desenvolvimento da criança, porque são duas palavras absolutamente fundamentais. Perceber como é que se alteram as características do movimento e do corpo em movimento ao longo dos tempos, desde que nascemos até que morremos, é uma área fascinante de estudo e de investigação e de intervenção, mas também é uma área absolutamente extraordinária de um ponto de vista científico e de um ponto de vista também profissional, que é compreender porque é que o ser humano brinca. É o animal que brincador. Porque é que o jogo é uma palavra absolutamente mágica para compreender a nossa essência como humanos, mas também compreender a nossa essência profissional, porque de facto não há educação física e desporto sem brincar, sem jogo. Isso faz parte, é inerente. Faz parte do nosso ADN, que é a capacidade de lidar com uma capacidade de risco e também de sedução, de experimentar o nosso corpo perante o incerto, o imprevisível e aquilo que é desconhecido. Brincar é isso. E a educação física, se não tem essa componente, perde de algum modo o gosto, o sabor de mexer o corpo com sentido, com significado. Há um significado atrás de qualquer tipo de movimento humano que fazemos, não é? Esta é a ideia. Portanto, tem sido essas dimensões que me tenho dedicado mais profundamente para compreender, obviamente, a nossa área profissional, que vive de algum modo uma crise de identidade, mas que é natural considerando os tempos que estamos a viver, não é? Professor, então eu desafiaria a discutir comigo esta ideia que me surgiu também curiosamente com a Raquel numa pequena conversa de café, digamos assim, que é como é que vamos reinventar a educação física, como é que podemos enfrentar este problema tão atual que é o déficit da mobilidade e da motricidade das crianças. Num TED Talk que vi do professor numa pequena preleção que fez, fala que as crianças têm cada vez mais o mundo na ponta dos dedos e não no resto do corpo. E eu coloco-lhe então o seguinte desafio: passar a educação física de dentro da sala de aula, do pavilhão, para o espaço natural. É algo que o professor fala. Eu coloco a questão, passando então a educação física para fora da sala de aula, para um parque, para uma mata, para a praia, para o sítio natural mais próximo da escola, que seja possível transportar as crianças para esse sítio,
e depois, a partir daí, colocar toda a aula da educação física nesse espaço e criar maior autonomia nas crianças. Eu, em alguns treinos que dou do desporto de rugby, no final do treino tento sempre incorporar um bocadinho daquilo que eu chamo o rugby de rua, em que os meus atletas fazem o seu próprio campo, fazem a sua equipa, escolhem com que bola é que vão jogar, escolhem a maior parte das regras com que vão jogar e a partir daí eu dou-lhes 10, 15 minutos para eles jogarem já no final do treino. Eu questiono-lhe como é que uma educação física assim é possível e que efeitos é que ela tem a longo prazo, não só naquilo que é a disciplina da educação física, mas também para a própria educação para a atividade física na vida adulta. Tenho notado cada vez mais, e isto é completamente empírico, é certo que a atividade física tem sido cada vez mais regulada e nem sempre da melhor maneira. Então, como é que uma educação física assim, mais natural, mais económica, vá até em certa medida naquilo a que toca aos materiais, mais desregulada em termos daquilo que são as regras desportivas, como é que isto afeta não só a criança, mas posteriormente a nossa vida adulta? Caro Afonso, essa é uma questão pertinente, complexa, e obviamente incerta, porque o futuro a Deus pertence, mas nós podemos tomar decisões, obviamente, e devemos ter uma consciência das grandes alterações que estão a existir no mundo atual. De facto, vivemos tempos de incerteza, uma vida vivida muitas vezes à pressa, corpos em lugar incerto, corpos esquecidos, por diversas razões de natureza económica, política, social. Nós hoje temos, de facto, uma grande necessidade de tomar consciência de que necessitamos de ter uma visão de trabalho em rede, uma governança coletiva, trabalharmos juntos, e quando falo de trabalharmos juntos significa uma capacidade de acabar com uma visão egocêntrica em que funcionam o sistema educativo, o sistema desportivo, o sistema universitário, e trabalharmos juntos significa trabalhar de facto uns com os outros para encontrarmos soluções para um futuro que se avizinha completamente incerto e desconhecido. Na verdade, podemos dizer que a inteligência artificial, por outro lado, as neurociências também, falo aqui da genética e da robótica, vão modificar completamente o mundo. E isso também, obviamente, tem implicações na nossa prática profissional, na forma como fazemos investigação e a divulgamos, e como temos necessidade de ultrapassar uma cultura muitas vezes inculta que existe na formação inicial, na formação contínua e também no funcionamento do sistema educativo e do sistema desportivo. O corpo em movimento é algo que se deve analisar de um ponto de vista microscópico e de um ponto de vista macroscópico, não é? Claro. E por isso diríamos que nós temos no momento atual, devido a uma transição não só digital, como uma grande transição ecológica, eu diria também energética, e por outro lado uma transição verde. No fundo estamos a viver uma situação dramática do ponto de vista de crise climática. Nós temos que pensar nestes quatro indicadores na perspectiva de reinventar uma educação física e desporto que contenha estas preocupações de sustentabilidade do planeta. De facto, nós não podemos continuar a olhar para um corpo que se mexe, que se move, apenas na perspectiva da sua eficiência, mas também na tomada de consciência de valores que têm a ver com o equilíbrio que deve existir entre a nossa existência como seres humanos, mas por outro lado também de curar a doença em que o planeta está a viver e que se pode observar por sintomas que ela tem manifestado ou tem vindo a manifestar e que continua a manifestar nos nossos dias. Parece que os seres humanos, estamos no século XXI, não aprenderam a brincar, não é?
continua a fazer jogos muito sérios, que são verdadeiros animais, não é? Que não têm contenção emocional, regulação emocional para para o mundo vivendo em paz, em solidariedade e em gratidão. De facto, existem ainda sinais muito preocupantes de uma cultura animalesca que tarda a aparecer. Por outro lado, nós estamos a viver também um período de grande sedentarismo, quer não só físico, mas também mental, emocional e social. Nós necessitamos obviamente, de ultrapassar esta perspectiva egocêntrica em que vivemos, não é? E estou a falar de famílias, de escolas, de países, de culturas, situações geográficas, etc. E, portanto, nós necessitamos de reinventar a educação física com novas metodologias integradas, não é? Com uma investigação que tenha validade ecológica e não apenas uma investigação que, de facto, dispersa os saberes, não tem credibilidade do ponto de vista de comunidade científica. É preciso dizer que nós precisamos também de fazer uma análise sobre a nossa área disciplinar, como área científica. A educação física fez sempre essas apreciações, essas reflexões ao longo dos tempos, foi sempre capaz de se reinventar, desde a Idade Média até ao princípio da era industrial, com o aparecimento de várias metodologias, desde a ginástica sueca até a ginástica alemã, a ginástica artística, etc. Mais recente, com a era industrial, o aparecimento do desporto e o fenómeno olímpico, mas obviamente há aqui uma distanciação muito grande entre os investigadores e os especialistas do terreno. Esta é uma primeira constatação que tenho. Não há de facto limites para uma publicação que seja feita de uma forma séria, porque é feita muitas vezes sem avaliação, sem rigor, sem regras, numa competição desenfreada para quem tem melhor carreira académica e, por outro lado, o abrigo de valores de mercado, não é? Hoje a investigação paga-se muito cara, não é? Do ponto de vista até da publicação. Por outro lado, há uma grande dispersão de estudos e ausência de verdadeiras comunidades científicas, e também diria que a educação física, como uma disciplina técnica, e atento aos conhecimentos que, entretanto, evoluíram, precisa de se reinventar. Diria também que a educação física é uma ciência aplicada. É preciso ter isto em conta, não é? E, sendo uma ciência aplicada, é uma ciência operativa, não é? Diríamos que se ilumina através, obviamente, das diversas ciências que a suportam, desde as ciências da motricidade humana. Eu gosto mais de Human Movement Science, ciências do movimento humano. Aliás, quando nós mudámos o nome, a designação da Faculdade do Instituto Superior de Educação Física para a Faculdade de São Humana na nossa universidade, foi um debate absolutamente fascinante e profundo na altura, portanto nos anos 80, mas continuo apologista de que essa mudança foi importante, porque nós não podemos ser especialistas em tudo, temos que ter especialidades, não é? Porque o conhecimento evoluiu enormemente e por isso significa que eu gosto mais da palavra ciências do movimento humano. Mas nós somos uma área aplicada, essa é uma questão fundamental. A questão que o Afonso coloca leva-me a pensar que no futuro nós vamos debruçar-nos com muitos problemas. Em primeiro lugar, com esta concepção de humano digital, não é? Este humano digital vai, obviamente, alterar, modificar um conjunto de perspectivas não só de intervenção, como também do ponto de vista de investigação científica. De facto, num espaço de 30, 40 anos, nós teremos essas ciências que ao princípio falei, a modificarem completamente o contexto da ação e a justificação do movimento humano, quer no comportamento animal, quer no comportamento humano. E provavelmente nós vamos ter que começar a pensar desde já, e se calhar já estamos atrasados, nesse homem biónico, não é? Que terá a oportunidade de melhorar as suas capacidades a todos os níveis, quer físicas, mentais, sociais, emocionais, através da implantação de mecanismos artificiais, quer no mundo virtual, quer no mundo, portanto, digital. E por isso significa que
Essa perspectiva robótica do ser humano implica também, ao mesmo tempo, de uma percepção e uma consciência e uma reflexão que se exige do ponto de vista de desenvolver uma perspectiva ecológica muito dinâmica do desenvolvimento humano, que significa uma maior proximidade a valores naturais e a valores, portanto, humanizados. Nós não podemos ser substituídos por robôs a qualquer preço. Mesmo que isso seja possível, o professor, o treinador, será sempre insubstituível, porque a relação humana é fundamental. Eu costumo dizer que, e a ciência demonstra claramente pela evidência, que corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e sentimentos. Mas os sentimentos e as emoções são propriedade do ser humano, em função da sua complexidade. E por isso essa perspectiva ecológica necessita de compreender de uma maior profundidade esta ideia da complexidade, por um lado, e por outro lado, da diversidade. Complexidade porque o ser humano é altamente complexo nas suas estruturas internas e mecanismos, da mesma maneira como as capacidades adaptativas que têm ao envolvimento que o rodeia, porque é muito diversa essa capacidade. E obviamente diversidade porque os seres humanos são diferentes e por isso é que se justifica esta falta de entendimento que existe no planeta em relação às nossas relações, não é? Sim. Por outro lado, nós temos que ter aqui também a capacidade de perceber ainda melhor esta visão microscópica do organismo humano, porque de facto nos falta saber muita coisa. Sim. Desde a célula que vive numa aparente tranquilidade, mas sabemos que vive numa guerra enorme de sobrevivência, até a aparente, diríamos, equilíbrio no nosso comportamento externo, mas obviamente que vivemos com grandes problemas nas relações que estabelecemos com o mundo e uns com os outros. Há, portanto, uma grande diversidade linguística, uma grande diversidade também relacional, cultural, política, etc. Portanto, diríamos que esta extensão destes valores a novas práticas profissionais precisam de ser reinventadas. E, obviamente, nós necessitamos, como o Afonso quis demonstrar na sua grande questão, que nós necessitamos de uma educação mais naturalista e mais humanista. E eu sou apologista dessa perspectiva. De facto, nós temos que trabalhar juntos para que tenhamos um novo contrato social para a educação física e desporto, saindo provavelmente de práticas demasiadamente fechadas, demasiadamente prisioneiras a espaços que na sua tradição provavelmente vão desaparecer. Provavelmente nós vamos ter que nos preparar para ter um corpo culto, no sentido de ser capaz de se adaptar a ambientes completamente distintos. Provavelmente temos que começar a pensar que dentro de 50 a 100 anos teremos a viajar para o espaço, para outros planetas, e portanto uma educação física e desporto é absolutamente essencial para preparar esses corpos, portanto para esse futuro. Por outro lado, o que nós observamos pela evidência científica atual é que nós temos uma decadência enorme nos últimos 40, 50 anos. Por um lado, de diminuição da atividade física, jogo, brincar livre, e por outro lado, uma atividade física, portanto, diríamos, regular, que teve grandes consequências no corpo humano, principalmente na saúde pública, respeitante essencialmente ao aumento da obesidade, do excesso de peso, da diabetes e outras doenças associadas, respiratórias, cardíacas, etc. Sabe-se hoje que, de facto, há uma correlação muito forte entre atividade física, educação física, desporto, e, por outro lado, grandes benefícios ao nível da saúde mental, da saúde em geral. Mas o mais grave, do meu ponto de vista, foi o aumento de desordens mentais. Quer dizer que, veja-se este caso desta criança inglesa que está em morte cerebral, e uma luta desenfreada jurídica para que os pais o queiram manter vivo, ainda que ele já esteja morto. Apenas o coração bate, mas o coração apenas bater não significa que esteja vivo, porque ele já está morto. Exatamente. E, portanto, isso significa que, de facto, nós temos que pensar que houve um aumento muito significativo em desordens mentais no que respeita ao aumento de ansiedade, depressão, estados depressivos ou pré-depressivos. Por outro lado, um aumento significativo de hiperatividade e déficit de atenção nas crianças e jovens, e por outro lado também ao nível
do stress, porque vivem todos à pressa, os pais, portanto os cidadãos em geral, e por outro lado também, o que é mais grave, uma taxa muito elevada de sentimentos ou mesmo atos de suicídio que está a acontecer na passagem da adolescência para a idade adulta. Veja-se, por exemplo, a percentagem de jovens que estão a suicidar-se em Portugal, em vários sítios, em vários locais, porque exatamente foram o resultado de uma vivência corporal que praticamente foi muito pobre, muito preconceituosa, provavelmente muito, diria, muito super protegida. Foram corpos que não se confrontaram com o risco, foram corpos que não conheceram a realidade onde viviam, não tiveram identidade, não cresceram no lugar onde se apropriaram, de facto, de experiências absolutamente fundamentais, porque é preciso dizer que esta educação física que temos que reinventar implica 3 fatores que me parecem ser importantes. Por um lado, capacidade de mobilidade, portanto, ter mobilidade desde que se nasce. Eu costumo dizer, até aos 12 meses, quando se põe de pé, uma criança precisa de colo, precisa de alimento, de afeto, de proteção, mas quando se põe de pé e começa a andar, precisa de autonomia, precisa de liberdade, precisa de mobilidade. Em segundo lugar, o confronto com o risco, que é absolutamente essencial. As crianças que não têm risco não têm poder adaptativo nem criativo. E isso é talvez uma das razões que explica esta decadência motora, lúdica e desportiva que aconteceu nas últimas décadas. Por outro lado, também há uma terceira componente que eu considero fundamental, que é contato com a natureza. Porque a natureza foi perdida ao longo dos anos, os corredores ecológicos perderam-se nos locais onde vivemos, quer nas cidades, nas vilas e nas aldeias, o betão e o sintético substituíram aquilo que era natural, e por isso nós temos que reabilitar uma educação física exatamente para reencontrar, reabilitar esse corpo em contato, numa perspectiva não só de mexer o corpo, mas também de escutar o corpo, isto é, de haver uma relação mais apropriada e mais aprofundada de uma prática que seduza os corpos, não estar frente aos ecrãs, a estes dispositivos digitais que encharcaram completamente a nossa vida e que estão a dar imensos prejuízos no desenvolvimento das crianças, principalmente das primeiras idades. Hoje isso está perfeitamente esclarecido de um ponto de vista de investigação científica, por isso as crianças hoje de facto, vivem o corpo na ponta dos dedos, como o Afonso disse, e muito bem. Nós temos hoje crianças que sabem jogar, isto é, que são verdadeiros especialistas a jogar jogos eletrónicos, mas, por outro lado, são incapazes de brincar, não é? Exatamente. Não têm estas experiências. E, portanto, o espaço natural, o espaço público, o espaço da natureza e o espaço da cidade devem ser devolvidos. Portanto, eu diria que não seria tão extremista como o Afonso fez, como o Afonso foi na sua expressão, de tirar as crianças dos ginásios ou das piscinas ou dos espaços interiores, como a sala de aula, não é, que é a mesma coisa. Sim, exatamente. Construir a sala de aula, desconstruir o ginásio, desconstruir a piscina, desconstruir esses espaços fechados que são, no fundo, práticas lúdicas, motoras, desportivas, que tiveram a sua história principalmente no século passado e princípios deste século, mas provavelmente nós estamos já a reinventar outras formas de lidar com o corpo, principalmente considerando os desafios da natureza, não é? Quer em situações de atividades subaquáticas, aéreas, procurando desencadear esse confronto entre o corpo e a natureza. E provavelmente essa ideia de uma educação física que seja capaz de fazer esse equilíbrio entre aquilo que são espaços interiores, eu não gosto de chamar ginásios nem salas de aula, gosto de chamar espaços interiores. Por outro lado, espaços exteriores, perto dessas instalações, dessas infraestruturas, porque eles estão completamente artificializados, não é? Veja-se as escolas, os espaços, as escolas, etc. Da mesma maneira como vir cá para fora, não é? Vir para a cidade, vir para o meio ambiente, vir para o espaço social, no sentido de procurar convivência, procurar socialização, procurar capacidade, portanto, de adaptação e também de ter uma consciência cívica, uma consciência de sustentabilidade e uma consciência nova de um corpo que se mexe com sentido, com rumo, mas também com uma capacidade de autocrítica e uma capacidade de análise
Não interessa apenas ter um corpo que se mexe bem, interessa também ter um corpo que pensa bem. E esse é um desígnio que a educação física deve ter, porque repare, a educação física não se pode basear apenas numa perspectiva centrada numa descrição meramente morfológica do corpo ou fisiológica. Há outras dinâmicas muito mais interessantes, mais complexas, obviamente, como é as tomadas de decisão, como é a compreensão das dinâmicas emocionais e das dinâmicas dos sentimentos que existem quando estamos em movimento. Agora, na certeza, porém, de que uma educação física que seja capaz de reinventar uma nova metodologia, um novo conceito, de estar dentro do corpo bem, seja qual for a idade, desde crianças até aos idosos, em qualquer contexto, em que sejam contextos desafiantes. Nós somos, acima de tudo, profissionais de formulação de contextos desafiantes. É essa a ideia que tenho quando penso numa perspectiva de desenvolvimento humano. Nós temos esta capacidade de ser inteligentes a formar contextos, para dar corpo ao corpo, para desafiar o corpo a ser capaz de se superar, a ser capaz de pensar melhor, a ser capaz de decidir melhor, a ser capaz de estar bem consigo mesmo, habitar bem dentro de si para pensar também bem e ter consciência do mundo que o rodeia. Na certeza de que a velocidade com que estamos neste momento a transformar o mundo é enorme. Portanto, diríamos que estamos a viver, pela primeira vez na história, momentos únicos de incerteza, um certo ambiente neurótico que nos envolve, mas com um grande desafio para o futuro. E eu penso que o futuro é melhor, vai ser melhor com certeza, entre estes dois pilares, um pilar digital, portanto baseado obviamente numa transformação da sociedade. Já estamos na quarta revolução industrial, temos o 5G aí à porta, isso vai ter grandes implicações morais, intelectuais, ao nível da prática daquilo que é educação física e desporto, de um ponto de vista, inclusivamente, de discutirmos regras e conceitos básicos. Veja-se o que é colocar um chip dentro do corpo, modificar uma peça do corpo. Já está a haver uma grande discussão à volta, por exemplo, dos transexuais ao nível do desporto. De facto, e por outro lado, temos uma grande capacidade de voltarmos a ter simplicidade, a termos capacidade também de procurar a nossa essência mais do que a nossa, diria, aparência, mais procura do sentido ético do que procura do sentido estético. Isto é, uma educação física e desporto que procure que o ser humano se reencontre como um ser humanizado e também na procura de maior conexão com o seu meio natural, que é, no fundo, o seu berço, onde ele nasceu. De facto, é estes desafios que necessitamos para o futuro de começar a efetuar. Porque neste momento, de facto, é dramática a situação em que as crianças e jovens estão a viver, principalmente os idosos. Um grande sedentarismo, um grande analfabetismo motor. Eu tenho crianças que não sabem correr, trabalho há 50 anos com crianças e observa-se de facto um analfabetismo enormíssimo e ninguém está preocupado. Porquê? Porque vive-se principalmente centrados no produto, centrados nos resultados, centrados num consumismo, portanto, enorme, e não pensamos nos valores do corpo, não é? Nós precisamos de um iluminismo na nossa área profissional, como aconteceu na Idade Média, de reinventar uma nova perspectiva de encararmos a nossa profissão em múltiplos contextos. Isso não está em causa. Provavelmente isso implicará criar nas universidades múltiplas especialidades, como acontece em outras áreas do conhecimento. Nós ainda somos um pouco faz tudo, não é? E temos que ser capazes de abandonar isso, e isso, a palavra mágica para conseguirmos fazer isso é trabalharmos juntos. Claro. Trabalharmos com as outras áreas científicas, trabalharmos com outras instituições, trabalharmos em rede, basicamente é isso. Acho que já fui de longe demais na minha resposta. Não, claro que não, claro que não. Professor, eu colocava-lhe a questão agora da seguinte forma: como é que, partindo da ideia que eu lhe apresentei, como é que fica alterado
não só a dinâmica professor-aluno, porque a educação física que eu conheci em particular é muito de agora vamos fazer este exercício e só no final da aula é que fazemos o jogo, condicionado ou não. Como é que esta dinâmica fica alterada se eu não tiver um campo definido, se eu não tiver um espaço definido? Eu discutia também quando esta ideia me veio à cabeça de passar toda a educação física para um espaço exterior, que é, ok, sim senhor, eu dentro de um pavilhão tenho uma baliza de futsal barra handball, que é igual em todo e qualquer pavilhão. Muda as cores, mas as dimensões são exatamente as mesmas. Como é que, até no ponto de vista das neurociências, como é que agora a minha baliza tem de ser estas duas árvores, ou estes dois postes, ou deste sapato a este sapato? Exato. Como é que isto altera a dinâmica da educação física? E depois, em termos da criança, como é que isto pode beneficiar ou não a criança e em que aspecto? Eu diria que esta educação física e desporto são duas palavras que eu acho que, de algum modo, continuam ainda a ser expressões que identificam a nossa área profissional, que lhes dão Hum, identidade. E, portanto, podemos ir fazer uma discussão à volta disso, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista filosófico, mas julgo que devemos continuar a utilizar essas duas expressões porque são aquelas que mais nos identificam. Mas, obviamente, que quando eu observo, por exemplo, um espaldar, ou um plinto, ou um banco sueco dentro de um ginásio, provavelmente já passou o tempo, já fez história, e fez bem essa história, não uhum, é? Agora, obviamente que o tempo em que estamos a viver, nós necessitamos de outras affordances, se quiseres, portanto, outros contextos que eventualmente possam desafiar o corpo a ser capaz de dar resposta a múltiplas estimulações. Significa isto que comparar, por exemplo, uma sala de aula onde as crianças estão sentadas quietas e caladas muitas vezes durante todo o dia, cerca de 50 horas semanais, é um disparate, é um crime, claro, da mesma maneira como fazer uma atividade física completamente mecanicista, repetindo exercícios atrás de exercícios, em que se apenas consegue conquistar uma afinação, poderíamos dizer, um estereótipo rígido do ponto de vista de aquisição. É óbvio que trabalhando o corpo ele evolui, mas é preciso identificar a clareza e, por outro lado, a inteligência como ele evolui. Eu posso trabalhar numa dimensão de, em primeiro lugar, uma primeira regra que é absolutamente fundamental, que é a capacidade do professor ou treinador seduzir o atleta ou o aluno a participar no próprio processo. claro. Esta é uma questão absolutamente fundamental. Em segundo lugar, diversificar os contextos de aprendizagem, porque trabalhar na sala de aula ou trabalhar dentro do ginásio é uma espécie de banheira, porque se eu for lá para fora eu estou no oceano, não é? E portanto tenho uma estimulação muito mais ampla, e é preciso, portanto, ser capaz e ter coragem de ultrapassar estes preconceitos que ainda temos de uma educação física que já está fora de moda. E portanto a educação física deveria ser uma disciplina, assim como no desporto convencional ou no desporto mais atual, porque o desporto é infindável nas suas formas de manifestação, que tem diferentes práticas, mas o que interessa aqui discutir é o processo de aprendizagem. Uhum, Como é que em diferentes idades, repara, o que é uma criança de 5 anos, uma criança de 10, ou uma criança de 12 ou de 20, são coisas completamente distintas em termos de claro. capacidades internas, de mobilização de mecanismos que estão integrados no próprio processo de aprendizagem. Mas o processo de ensino-aprendizagem deve ser hoje concebido de uma forma inteligente, de uma aprendizagem inteligente, numa aprendizagem em que, mesmo repetindo tarefas, exercícios, jogos, seja o que for, eles sejam feitos com variantes muito diversas, de modo a que torne o indivíduo inteligente, com capacidade de decisão apropriada, com uma capacidade adaptativa forte, como Uhum, falava Darwin há mais de 110 anos, não é? A claro. diversidade das espécies. Da mesma maneira, o conceito de aprendizagem deveria ser visto aqui numa capacidade que eu chamaria de uma
de uma aprendizagem inteligente que estivesse mais na ótica de estereótipos flexíveis do que estereótipos rígidos, que fosse capaz de dotar o corpo humano com uma capacidade meta-aprendizagem, isto é, com uma capacidade neurológica com uma grande plasticidade, para dotar os mecanismos periféricos do corpo que permitem a ação motora, esta relação entre percepção e ação, mais desenvolvida em todas as idades, de modo a que ele possa aperfeiçoar-se. E, obviamente, se entender, definir uma vida baseada no confronto de si próprio, numa atividade esportiva de alto nível, pode fazê-lo. Mas também é importante dizer que o sujeito pode decidir que isso seja importante para a sua vida cotidiana, ou possa ser importante para a sua vida recreativa, porque sabemos que o corpo, estando sentado, quieto e calado, não veio ao mundo para estar sentado no sofá, precisa de se mexer para viver, precisa de se mexer para ter mais saúde, precisa de se mexer para ter mais clarividência, para ter mais capacidade também de aperfeiçoamento espiritual, que é algo que ainda está ausente nas nossas formações pedagógicas e também científicas, porque esta invariante perdida é a invariante que necessita de ser desenvolvida neste século, a visão espiritual do corpo. Por isso eu digo que é não só necessário mexer o corpo para ser feliz e ser ativo e ter saúde, mas por outro lado também escutar o corpo. Hoje há atletas que não sabem respirar, há atletas que não sabem fazer uma observação introspectiva de si próprios. Portanto, é preciso olhar para dentro, é preciso saber aprender a observar. Eu diria que na nossa área profissional o desenvolvimento da capacidade de observação é absolutamente indispensável. Eu saber observar uma criança, um adulto, um atleta, uma criança que tem dificuldades diversas, quer sensoriais, perceptivas, motoras. A observação é um instrumento de diagnóstico absolutamente fundamental, sem a qual não é possível fazer uma intervenção pedagógica ou mesmo terapêutica adequada. É uma pena que nas universidades, nos politécnicos, não existam, portanto, situações em que os estudantes sejam seduzidos a saber observar o corpo. Porque eles, no fundo, dominam um conjunto de conhecimentos oriundos de diferentes áreas científicas, desde a biomecânica, à psicologia, à sociologia, à filosofia, etc., mas depois ficam com esse conhecimento, mas não sabem observar o corpo, não é? Por exemplo, há aspectos que são absolutamente fundamentais para se perceber o corpo em movimento, por exemplo, o ajustamento postural, o equilíbrio, a relação espacial e temporal, por exemplo, a capacidade perceptiva, a capacidade de relação social, a capacidade de empatia, tudo isso são dinâmicas absolutamente fundamentais para que se tenha êxito. E, portanto, a educação física deve hoje procurar, não diria que são ciências ligadas à bruxaria, mas sim um conjunto de conhecimentos que devem completar aquilo que nós já sabemos e já dominamos muito bem. Principalmente nessa invariante biológica que tem servido de arquitetura à nossa atividade profissional. Nós temos que trabalhar com psiquiatras, temos que trabalhar com psicólogos, temos que trabalhar com sociólogos, temos que trabalhar com filósofos para perceber que o movimento humano é mais complexo do que nós imaginamos. Sim. E em contextos muito diversos, como é a educação física na escola, ou o desporto escolar, ou mesmo o desporto de formação, ou mesmo o desporto de alto nível de rendimento, ou mesmo uma atividade física tendo em vista apenas a saúde do cidadão, deve englobar todas estas variáveis que não estejam apenas centradas nesta invariante biológica. Por exemplo, andar ou correr, ou saltar, eu posso ter uma consciência centrada nas sensações do meu corpo e não apenas quantos metros é que eu corri, ou quantas calorias gastei, ou qual foi a intensidade aeróbica ou anaeróbica, quer dizer, não, eu tenho que descobrir o meu corpo também em outras dinâmicas, por exemplo, de relação com a natureza do ponto de vista contemplativo, por exemplo, não é? De facto, o mundo do futuro vai implicar essa
aparente contradição, mas que eu acho que é uma visão mais elevada do que isso, que é uma unidade entre aquilo que é natural e aquilo que é artificial. Isto é, entre um corpo que se debate em conseguir juntar estas duas dinâmicas, entre o interior e o exterior, entre a natureza, o espaço exterior e o espaço interior, mas também ao nível do próprio corpo, como eu sou capaz de perceber o meu corpo em dinâmicas internas e externas, não é? Perdemos o nosso Bom, convidado? aqui Afinal, não. O meu computador já estava a ir abaixo. É muito interessante ouvir o professor e a opinião que o professor dá e como explica todas estas dinâmicas, e é algo que me diz muito, porque brinquei muito na rua e sinto até que hoje em dia ter tido a liberdade de chegar às 9h30 da noite a casa, com toda a gente já tinha jantado ou não, e chegar a casa todo transpirado, todo sujo, deu-me hoje a capacidade de me adaptar cada vez mais depressa, também não é assim, mas adaptar-me mais depressa a novos estímulos. Eu ter tido uma variabilidade tão grande de estímulos, desde jogar com bolas e jogar com pedras, completamente diferente, andar a pé ou andar numa plataforma instável, como uns patins, um skate. Hoje em dia dá-me a capacidade de, a um novo desafio, a um novo estímulo, a adaptação é muito mais rápida e venho a reparar que, comparativamente a jovens mais novos que eu agora, a minha adaptação e a minha capacidade de adaptação é muito superior. Mais rapidamente adquiro não só o estímulo que me é dado por um professor ou por um novo desafio, mas também autopropor-me e autodesafiar-me a incorporar esse novo estímulo, como, e cada vez menos se vê a escalada, não é? O trepar, subir às árvores, é um desafio que eu coloco a crianças que treinam comigo quando estamos em espaços mais naturais. Interromper-te, Afonso, Sim, há jovens, crianças e jovens que não conseguem suspender o corpo, sim, por exemplo. exatamente. Exatamente. E é uma característica que devia ser quase inerente, até pela nossa evolução, não é? Nós vimos do macaco e o macaco está sempre suspenso em todo lado, a maior parte do tempo está suspenso, ou no topo das árvores, e hoje em dia não se vê. E é um desafio que deixa as crianças muito, muito desconfortáveis. Eu compreendo até a parte do medo de estar num sítio alto, e a vertigem, o medo da altura é natural. Agora, não pode ser, na minha opinião, e vale o que vale, não pode ser o medo puro de eu subo a esta árvore e depois o que é que me acontece? Não é? O que é que sai daqui? Claro que a educação física e desporto está a sofrer muitas alterações que aconteceram no tecido social e familiar, e também, obviamente, escolar, em que o que predomina é o medo, não é? De facto, nós vivemos em democracia, nunca tivemos tão bons pais, nunca tivemos tão boa família, nunca tivemos tão bons professores, mas as crianças hoje vivem uma violência invisível. E essa violência invisível pode ser observada pelo facto de viverem aprisionados no espaço e no tempo, porque, de facto, vivem prisioneiros dentro de casa, prisioneiros no automóvel, quando é transportado para a escola, e vivem aprisionados dentro da escola porque estão sentados quietos e calados, numa metodologia que já está fora de moda, numa escola completamente reprodutiva, numa escola top-down, e em vez de ser uma escola participativa, democrática, que pudesse reinventar, de facto, uma nova forma mais inteligente de aprender. Ora, o que acontece é que na nossa geração, e eu sou mais antigo do que a tua geração, mas percebo agora que tiveste também a felicidade de viver uma infância feliz, porque nós no nosso tempo tínhamos duas escolas, a escola da rua e a escola propriamente dita. Mas aquilo que ficou na nossa memória como aquisições motoras sociais e emocionais mais fantásticas foram aquelas Da rua. de forma informal, que eram feitas de facto os amigos
no confronto com aquilo que o espaço físico, o espaço da cidade nos dava, do local onde vivíamos, da capacidade de aventura que fazíamos, das memórias que ficaram dentro de nós, do confronto que fazíamos em termos de risco, não é? Subíamos às árvores, atravessávamos os rios, assaltávamos os castelos, quer dizer, tínhamos de facto uma cultura motora, uma cultura lúdica absolutamente fantástica, e que foi isso que criou as bases para que depois, quando começámos a ter uma educação física intencional, sistemática e periódica, nos ajudou a ter mais consistência nessas aprendizagens, portanto, motoras. Ora, o que acontece hoje é que esta escola de rua está em vias de extinção, desapareceu, e por isso as crianças aparecem com, portanto, uma taxa de analfabetismo motor muito elevada. Portanto, a maior parte das habilidades motoras elas não as conquistaram. Por isso eu tenho crianças que com 7, 8 anos não sabem atar os sapatos, crianças que, por exemplo, têm dificuldades em trepar, o medo sobrepõe-se a tudo. Hoje, desse medo no recreio, tudo aos gritos, parecem polícias atrás das crianças. Os pais têm medo de tudo e mais alguma coisa. Curiosamente têm medo de uma criança subir à árvore, mas não têm medo dos perigos que entram pelos ecrãs dentro, não é? Porque, repara, as crianças estão amarradas a um ópio mental, que é A tecnologia, através da dependência digital. Crianças desde muito cedo que dominam completamente, portanto, os dispositivos digitais. E isso retira-lhes a possibilidade de viverem outras experiências, não é? De facto, o tempo, em média, 5, 6 horas, aos 6, 7 anos de idade, isso é um crime que estamos a fazer às crianças, porque elas não têm oportunidades de fazer outras experiências. Com esta pandemia isso agravou-se ainda mais. De facto, os pais não têm tempo para as crianças são vítimas do trabalho dos pais, e portanto tudo isto, de algum modo, criou um panorama extremamente preocupante em relação à nossa missão como educadores do corpo, porque de facto debatemos-nos com uma diversidade de competências motoras e lúdicas nas crianças muito diversificadas em função dos estilos de vida que eles têm no seu cotidiano, não é? E, portanto, há aqui um problema sério que se coloca à educação física e desporto para o futuro, que é um plano de salvação nacional, eu chamo-lhe mesmo assim, um plano de salvação nacional, do ponto de vista do que é a cultura lúdica, motora e desportiva. Nós necessitamos urgentemente nos unir para não apenas tratar a saúde mental, como se fala por aí do ponto de vista político, mas nós temos uma missão que é também de restaurar o corpo, restaurar esta capacidade de viver o corpo numa dimensão de eficiência e de eficácia, porque uma quantidade muito grande de crianças já não faz atividade física regular, não faz atividade motora, portanto, de uma forma, já não tem gosto. Há crianças que já não gostam de suar. Eu tenho crianças que ao fim de 10 minutos dizem que estão cansadas. Portanto, há aqui uma situação que se abateu na nossa área profissional e que nós ainda não tomamos consciência, porque só estamos preocupados com o produto, com o resultado, com as medalhas, com a competição, e esquecemos-nos da parte formativa que é absolutamente fundamental. Portanto, eu devo dizer que sou um lutador há muitos anos de que a educação física começa mais cedo. Portanto, significa que nós temos que nos preocupar com as primeiras idades. Eu tive um grande mestre chamado João dos Santos que dizia que tudo se aprende até aos 6 anos, depois dos 6 anos treina-se o que já se conhece. Isto significa que temos que fazer um grande esforço de reabilitar uma educação física lúdica no pré-escolar, na creche, pré-escolar, primeiro ciclo. O grande cancro que existe em Portugal ainda na educação física e desporto é a ausência de uma educação física regular, sistemática e intencional dos 6 até aos 10 anos de idade e reinventada em função de parâmetros novos. Porque nós temos também de colocar atualmente estas novas tecnologias ao serviço da educação física e desporto, não digitalizando a educação física e desporto nos contextos onde ela possa existir, mas usando esses dispositivos como aspectos fundamentais. Temos que construir esses espaços fechados, obviamente, como a sala de aula e como na educação física também existe, mas, por outro lado, não escravizar a aprendizagem pela avaliação, é outra mensagem também importante,
Por outro lado, utilizar diversas metodologias, diversos métodos. Repara que desde o método Ling, e já lá vão anos, eu ainda sou do tempo em que levava a aula preparada numa folha de A4 com abreviaturas de exercícios, não é? E depois veio a Guerra dos Métodos nos anos 60, no século passado, não é? Depois passou-se a uma grande confronto entre aquilo que era a educação física e era o desporto. Conseguiu-se encontrar algum equilíbrio entre estas duas perspectivas. Depois apareceu mais tarde esta questão do exercício e saúde, como se a atividade física para a saúde fosse uma coisa completamente nova, quando ela já era muito velha. Claro. De facto, já no século passado nós tínhamos preocupações centradas essencialmente numa educação higienicista, uma educação para a saúde, não é? Isso é uma coisa muito antiga, não é? Claro. Mais antigas de todas, não é? E por isso, nós não reinventámos nada. Agora, temos é que reinventar esta educação física de desporto para um mundo novo, um mundo diferente, um mundo irreconhecível e também incerto. E, portanto, por isso é que temos que ter métodos ousados, novos, experimentados e não continuar a repetir aquilo que andamos a fazer há 30 ou 40 anos. Claro. Agora, as crianças precisam rapidamente de serem mobilizadas para saírem deste aprisionamento em que vivem. Nós necessitamos de lhes dar mais cultura motora, necessitamos de lhes dar mais cultura lúdica, devolver a rua às crianças. Eu, neste momento, por exemplo, trabalho em projetos que não são propriamente centrados exclusivamente na área da educação física e desporto, mas, por exemplo, como é que se pode trabalhar com as autarquias locais, com o poder local, para devolver a rua às crianças nas cidades, para aumentar o nível de mobilidade da população, tornar as cidades mais verdes, mais caminháveis, tornar, obviamente, a possibilidade de as crianças terem experiências diversas em relação, por exemplo, do contato com a natureza, no confronto com o risco, etc. Portanto, é uma educação física que se tem que alargar agora a outras novas práticas, não é? Que provavelmente são reinventadas em função daquilo que já existiu no passado, mas de forma diferente. Nós não voltamos para trás, nós caminhamos sempre para a frente. Claro. Ainda que andar para trás é uma forma interessante de aprendizagem. Há crianças que não sabem andar para trás, nem correr para trás. Sim. É preciso, de facto, o nosso sentido do nosso corpo é de facto caminhar, ir à procura da vida, é ter a procura do rumo. E hoje as crianças vivem envolvidas numa bolha de medo e numa bolha de superproteção excessivas. E isso está a criar imensos problemas mentais, emocionais, sociais. Porquê? Porque o corpo não está bem consigo próprio. E, ao contrário de procurarmos soluções apenas nas ciências da psiquiatria e da psicologia, nós temos que procurar, nós somos os médicos do futuro, do meu ponto de vista, porque o corpo é que está esquecido, porque na escola não entra o corpo, entra só o cérebro, não é? A visão que temos na escola é uma visão de escolarização. Eu diria que havia aqui 3 ou 4 medidas que me pareciam ser absolutamente urgentes. A primeira de todas era sermos capazes de ter um novo modelo de ensino básico, isto é, o segundo ciclo ser enquadrado em 6 anos de escolaridade e não apenas em 4 mais 2. Em segundo lugar, termos uma capacidade de alterar, portanto, as regras de acesso ao ensino superior, com uma nova perspectiva de não sacrificar os jovens no ensino secundário e terceiro ciclo de ensino secundário, a viverem completamente aprisionados, a terem médias para entrar no ensino superior. Se nós conseguíssemos libertar as crianças e jovens dessas idades, provavelmente os professores e as crianças e jovens agradeciam porque teriam mais liberdade, porque nós somos o animal que tem a infância mais longa, tem muito tempo para aprender, e andamos completamente atrapalhados a viver à pressa para explicações, trabalhos para casa, tudo para ter médias, para ter rankings para entrar na universidade, quando a escola esqueceu o corpo. É uma criança e um jovem intelectualmente ativo, mas corporalmente passivo. Ora, isto é algo inaceitável. A terceira dimensão que me parece ser importante era reformular uma concepção de formação de professores. Isto é, a formação de professores tem que ser revista para termos um professor culto, um professor que não é especialista apenas na sua matéria ou na sua área de conhecimento, mas um professor que é capaz de ter uma
visão mais alargada do conhecimento, de ser capaz de trabalhar de forma transdisciplinar, trabalhar, portanto, transversalmente, de trabalhar em rede. E isso existe também ao profissional de educação física e também treinador desportivo, de ser capaz de estar com o seu atleta ou com o seu aluno, de conseguir ver mais longe através de conhecimentos diversificados, portanto, que tem, e não apenas conhecimentos meramente técnicos. Portanto, era necessário que essa terceira dimensão também existisse. Eu diria, em função também desta pergunta que fizeste, desta situação de sedentária em que o corpo humano está a viver na sociedade atual, que precisa rapidamente ser melhorada, porque os desafios que aí vêm implicam uma grande perícia do corpo, implicam uma grande perícia na vida cotidiana, na vida laboral, mas também na vida, portanto, recreativa, lúdica e desportiva, e até, por que não dizê-lo, numa dimensão nova de vida digital, de vida virtual. E por isso, é preciso aqui ter consciência de alguns sinais dos tempos para percebermos a nossa área profissional. Em primeiro lugar, a tomada de consciência de como vivemos à pressa e desligados do mundo real. Esta é uma tomada de consciência que eu acho que era importantíssima. Esta dificuldade de relação, de vivermos desligados do mundo, não é? Vivemos uma vida artificializada. Em segundo lugar, ter a consciência também de que estas plataformas nos distanciaram, não é? Em relação entre os corpos, não é? Nós estamos juntos, mas estamos isolados. Estamos em solidão. A pandemia agravou isto. Estamos todos conectados, mas com mais solidão. Portanto, os lugares virtuais não substituem os lugares, não é? Por outro lado, uma existência desnaturalizada, não é? Fisicamente e relacionalmente. Em quarto lugar, esta plastificação das coisas do corpo, não é? Vivemos plastificados. Basta ver como é que hoje a postura digital já está a aparecer, porque vivemos com os telemóveis na mão, mouse e pais dão às crianças, etc. E isso tem implicações na linguagem, na imaginação, é uma espécie de mundo líquido em que estamos a viver, não é? Um mundo de não coisas, quando o corpo necessita de se perceber, de se sentir, de se tocar com os outros, em contatos, portanto, que estão contaminados numa padronização das relações. Nós andamos na rua e andamos desconfiados uns dos outros, quer dizer, é algo que é novo, completamente trágico. Depois, é preciso também que nós, de algum modo, não temos consciência desta forma como nos ausentamos em fuga de um corpo em parte incerta, não tendo consciência que nos autoexploramos voluntariamente numa sociedade democrática, mas em que nós traduzimos nós próprios nos exploramos numa perspectiva de autocracia, não é? A democracia coloca uma forma exploratória, quase, eu diria, sedutora e também inimaginável de como nós próprios nos exploramos, não é? E não ter consciência do que é que se está a passar no mundo. Depois é preciso dizer que a existência precede a essência, não é? E, portanto, significa que é preciso que tenhamos algum cuidado com a digitalização da existência humana, e isto na educação física e desporto é um conceito muito importante. É preciso a digitalização, mas é preciso que ela não dê cabo de nós próprios e que não nos envolva de uma forma neurótica. Necessitamos de uma ecologia da razão, não é? É necessário vaguear e também ganhar tempo para perder tempo com os outros, não é? Não é apenas numa perspectiva só de contabilização dos rendimentos. Depois ter tempo e espaço para olhar para dentro e ficar atento e desperto para o que se passa fora, não é? Isto é uma questão que nós deveríamos colocar como um objetivo fundamental na educação do corpo, na educação física, não é? Como é que as crianças são capazes de olhar para dentro de si mesmos e ter capacidade de autocrítica, capacidade de relação com os outros. Depois esta questão também muito importante de formação cívica na educação física e desporto, que é a industrialização e o consumo da intimidade, não é? Hoje a gente olha para as redes sociais, vê as pessoas a exporem-se de qualquer maneira e feitio, quer dizer... E cada vez mais... Cada vez mais. Há dinâmicas que são próprias, há dinâmicas que são íntimas, há dinâmicas que não se
a ele. Há dinâmicas que não se apresentam, há dinâmicas que são só para nós. Como quando nós estamos a brincar, só nós sabemos o significado para nós próprios do que é que estamos a fazer. Na nossa Exatamente. estávamos na rua, e como o Afonso bem disse, nós brincávamos, mas não contávamos qual era o significado aos outros. O brincar não se compreende por aquilo que se vê, mas por aquilo que se deveria interpretar perguntando aos próprios intervenientes, não é? Uhum. O valor simbólico, imaginativo e criativo quando uma criança está a brincar é fantástico e, portanto, eles ausentam-se, eles fogem da realidade. Brincar é isso, brincar é estar perto dos deuses, é fugir da realidade para depois voltar mais rico, e foi isso que a gente fez na infância, e é isso que as crianças hoje não têm a oportunidade de fazer porque não têm espaço nem tempo. Eu diria mesmo que deveríamos começar a falar de que não dar tempo e nem espaço para as crianças brincarem e se moverem pode ser uma forma de negligência, considerando a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, quer o artigo 31º, quer o artigo 12º. E há uma grande falta do Estado, das escolas, das instituições, da família, de que as crianças têm que ter tempo para brincar livre, isto é, tempo para si. Não é? E por último, só interrompê-lo aí, porque estávamos a falar aqui do brincar e quão exploratório pode ser o brincar. Foi curioso aqui há uns tempos eu perguntar aos meus atletas, e estamos aqui a falar de sub-14, portanto 12, 13 anos, quantos deles já jogaram à bola sozinhos? E a pergunta que veio do outro lado foi, mas como? Como tu quiseres, não podes sabem. fazer, és o jogador, és qualquer jogador de qualquer das equipas, é explorar, efetivamente. Eu Bom, foram lembro-me. feitos em laboratório e à pressa. Foram feitos em laboratório e à pressa. O Afonso lembra-se quando nós agarrávamos numa bola, eu fiz isso muita vez quando era criança, e descarregávamos a nossa agressividade pontapeando a bola a uma parede. Isso é um comportamento que pode parecer estranho, mas não é. É um comportamento absolutamente saudável, porque por exemplo, o correr, as brincadeiras que as crianças fazem na infância são absolutamente fundamentais para o seu desenvolvimento, como é, por exemplo, perseguir, ser perseguido e lutar. São três coisas que já não se fazem, ou pelo menos até em certos casos são proibidas hoje nas escolas. Sim, sim. Ora, isso é um comportamento ancestral que acontece e é observável em todos os animais, porque perseguir, nós somos caçadores-coletores, nós necessitamos de pôr a agressividade cá fora, nós matamos simbolicamente, somos o único animal que consegue matar simbolicamente. Eu nas minhas aulas mato os meus alunos e eles matam-me a mim, exatamente porque isso é algo que é absolutamente fundamental para o seu desenvolvimento. Nós ficamos amigos para toda a vida, porque Exatamente. essa agressividade tem que ser manifesta, tem que sair cá para fora. Eu persigo o outro para o matar, simbolicamente, e eu corro e sou perseguido para não ser agarrado. Quer dizer, o jogo, por exemplo, do mata, o jogo do garra e foge, o jogo das escondidas, nós precisávamos, neste momento, na sociedade portuguesa, de andarmos todos a jogar às escondidas, políticos e para ver se apreendíamos aquilo que é a essência humana, que é uma essência animal, não é? E que tem necessidade de se humanizar. E o jogo, a brincadeira, a atividade física é uma forma de humanização do corpo. E, portanto, esta trilogia que se chama Rough and Tumble, que é uma categoria interessantíssima quando se estuda o brincar e o jogo no ser humano, não é? Já o Huizinga dizia, o jogo é anterior à cultura, não é? Portanto, significa que quando as crianças jogam à apanhada, é óbvio que o correr atrás de ou fugir de é uma forma simbólica de matar o outro. Agora, vejamos como é que andamos a matar a sério, veja-se o que está a passar no mundo, porque provavelmente estes políticos não brincaram na infância, não perceberam a essência humana, não é? Nós precisávamos de dar esta mensagem ao mundo de que precisávamos de brincar primeiro para depois tomar boas decisões. E, portanto, as crianças precisam de brincar às apanhadas, precisam de jogar às escondidas, aos polícias e ladrões, para aprenderem a viver, para aprenderem a regular a sua agressividade interna, porque nós nascemos com esse instinto agressivo que precisa de ser educado, para termos mais fair play. Por isso é que o desporto tem um valor absolutamente extraordinário, quer a educação física, quer o desporto, do ponto de vista da socialização, mas também da consciência dos valores emocionais, dos valores sociais. Um atleta, um desportista, uma criança que jogue com jogos educativos,
aprende a perceber melhor o outro, aprende a conviver com o outro, aprende a perceber a diferença, aprende o que é inclusão, aprende o que é ter uma visão cívica. E é isso que todo o sistema educativo devia perceber, dando mais valor à educação física e desporto e às artes, que é algo que são áreas que são completamente desvalorizadas no nosso sistema de ensino, não é? Sim. Hoje em dia olha-se muito para a matemática, para o português, para o A inglês, para a física, escolarização, não é? e deixou-se um bocadinho a cultura do corpo e o culto do Claro. corpo perdeu-se um bocadinho, na minha opinião também. Nós precisávamos urgentemente desplastificar a escola, a família e a comunidade, de descolarizar a escola, que é isso que estamos agora aqui a falar, não é? Dentro das quatro paredes. Por outro lado, dessedentarizar a escola, torná-la mais ativa. As crianças aprendem de forma ativa, aprendem se experimentarem, aprendem se forem ativos. As crianças estão completamente sentadas. A maior doença do século é o número de horas que estamos sentados. Ponto. Sim. Felizmente, que saiu recentemente uma nova estratégia de avaliação da atividade física, não apenas se o esforço é intenso ou pouco intenso, não, mas analisando as 24 horas por dia. E essa é uma metodologia absolutamente nova e interessante, porque se nós formos ver a quantidade de dispêndio energético que fizemos durante o dia, ele é mínimo. Às vezes é assustador para percebermos o que é o sedentarismo. E, portanto, nós necessitamos, a gente, se observar qual é o dispêndio energético que uma criança faz no período que anda na escola, é dramático. As crianças não se mexem. E, portanto, como é que podem ser saudáveis? Não podem ser saudáveis, nem podem aprender, porque a evidência científica demonstra que corpos ativos são cérebros ativos e aprendem melhor. Por outro lado, é preciso também, de facto, desaprisionar a escola para dar mais liberdade, mais autonomia, mais participação na educação e também na educação física, porque nós na educação física e desporto ainda levamos tudo pronto. Nós levamos tudo pronto para a sala de aula, levamos tudo pronto para o treino. Quando é que está a participação dos atletas, das crianças na sala de aula, ou melhor, na educação física e no desporto? E diríamos também que é preciso descentralizar as políticas educativas, criar exploradores, pesquisadores, cientistas e artistas, isto é, a criança na escola deve, acima de tudo, buscar prazer, como no desporto, como na atividade física, ter prazer naquilo que faz, e não aquilo que eles entendem que é uma seca, é uma seca, estar a fazer coisas que não gostam. Por outro lado, deveriam ter uma possibilidade de os adultos conseguirem motivá-los para que eles tenham entusiasmo a aprender, terem fome de saber. Isto é o mesmo que se passa no treino ou que se passa numa aula de educação física. Quando é que os meus alunos têm fome em querer melhorar, em querer aprender melhor? E não, eles andam lá muitas vezes porque aquilo é obrigatório. Tornar as coisas de uma forma quase que obrigatória para uma coisa que se tem amor por ela, que se tem gosto, que se tem prazer, e assim, aí sim, aí evolui-se. A evolução é resultado de uma procura, de ter curiosidade. Falta curiosidade na educação física e desporto. Isto é, os nossos jovens, crianças, atletas, terem curiosidade em aprender mais, aprender melhor e estarem lá de uma forma autêntica, não é? E é curioso também que quando se incentiva mais o jogo, a exploração, a própria interação da criança com o elemento de educação é muito mais positivo, na minha opinião. Quando estou no treino e pronto, é preciso trabalhar uma parte mais técnica porque as regras do jogo ou as leis do jogo assim requerem que aquilo se faça daquela maneira. A resposta é, mas quando é que vamos jogar? Quando é que vem a parte do jogo, quando é que vem a parte em que eu me divirto, e quando eu comecei a fazer esta brincadeira de, olhem, agora vocês fazem o campo rugby de rua, 15 minutos de rugby de rua, lá vão eles, e depois é engraçado até perceber como é que a autossuperação daqueles que têm mais dificuldade surge mais depressa. Ao contrário de quando é o exercício técnico, quando é o exercício pré-programado, a evolução parece até diminuta. Parece que aquilo demora mais a assimilar. E ao longo dos anos parece que tem vindo a ser cada vez mais difícil assimilar um exercício técnico. Enquanto aqui há uns anos atrás, quando eu comecei a dar treinos, isto estamos a falar quase não, há 8 anos, quando eu comecei a dar treinos,
eu administrava, digamos assim, um exercício técnico e mais rápido ou mais devagar aquilo encaixava em 10 minutos. Hoje em dia, 10 minutos de um exercício de placagem, por exemplo, não surte efeito, ou surte muito pouco efeito, por muito bom que o exercício seja, por muito desafiante que o exercício até possa ser, se não vai para o jogo, se não tem transferência para o jogo e se aquilo no final não tem jogo, já foi um treino péssimo e os miúdos saem desmotivados e não têm interesse. Na minha Funciona opinião, mesmo não tem assim. interesse. É evidente que nas nossas áreas profissionais, seja em qualquer contexto, há sempre aqui uma relação entre prazer e, por outro lado, dor. Porque só se consegue atingir um aperfeiçoamento de alto nível Com alguma dor também. pela repetição, obviamente, mas uma repetição inteligente. E, de facto, o atleta que atinge um alto nível de rendimento implica muitas horas de trabalho, implica muita dedicação, implica muito tempo, ser capaz de regular a sua vida escolar com a sua vida desportiva, familiar, etc. Não é fácil, mas o atleta que se consegue superar e consegue sucesso é normalmente aquele que consegue fazer bem esta gestão entre o prazer e a dor. E isto acontece também nas áreas artísticas, como acontece em muitas outras áreas. Agora, o que é importante é que, de facto, essa relação inteligente entre treinador e atleta, entre professor e aluno, seja negociada numa perspectiva autêntica e numa perspectiva também de vinculação afetiva, não é? De empatia, de modo a que ele tenha autoconfiança e autoestima suficiente, autorregulação emocional, de modo a que ele tenha consciência da sua evolução e das suas possibilidades, sempre nesta perspectiva de busca de si próprio, de busca de prazer. O atleta muitas vezes não traça esse caminho para ganhar medalhas nem para ganhar taças. Ele ganha para se superiorizar a si próprio. E é isso que é preciso que a sociedade entenda, não é? Uhum. E no futuro, já que estamos a falar da educação física e o futuro, nós vamos necessitar da ajuda destes instrumentos digitais e virtuais. E precisamos de começar já a trabalhar em rede com engenheiros, com especialistas na informática, com especialistas na área da inteligência artificial, com especialistas na área da robótica, porque o ambiente, o contexto de educação física e desporto, mesmo ao ar livre, pode ser muito desenvolvida através de dispositivos tão simples como um simples telemóvel, um iPad, ou mesmo com outros instrumentos muito mais sofisticados que nos dão informações internas ou externas e nos ajudam a nos aperfeiçoar. O futuro é incerto, é completamente incerto. Eu não tenho uma ideia, sei que vai ser melhor, mas não tenho uma ideia exatamente como é que vai ser. Como melhor e como melhor. Exato. Agora, isso depois também tem que ser pensado desde que a criança nasce até ao idoso, e como é que estes dispositivos digitais nos vão ajudar. Temos é que começar já, porque quando eu olho ainda para as nossas práticas, os nossos contextos, eles estão inalterados há mais de 50, 100 anos. Portanto, nós estamos aqui à beira de uma nova era e temos que começar já a reinventar esse futuro, a reinventar a nossa área profissional, na certeza, porém, de que ela vai ser fundamental. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, porque quem é especialista do corpo em movimento, a nossa área é ser especialista do corpo em movimento. Essa para mim é no fundo o elemento, a base de tudo. Eu sou especialista do movimento humano. O médico é especialista na doença, o psicólogo é especialista nas desordens mentais, o engenheiro é especialista nas infraestruturas, o psicólogo é das desordens, o sociólogo das relações sociais. Nós somos especialistas do movimento humano, do movimento do corpo que se move, e para procurar saúde, para procurar felicidade, para procurar socialização, para procurar superação, seja qual for o contexto. Mas nós somos especialistas do corpo e temos que aperfeiçoar a nossa área profissional nesta perspectiva, com todas as áreas de conhecimento que nos possam ajudar. E, portanto, obviamente que esta grande transformação que está a acontecer na humanidade
ainda que numa certa incerteza que estamos a viver, mas eu acho que vamos caminhar e a nossa função vai ser preciosa, porque nem que seja para pensar como é que as crianças podem brincar no vácuo no caminho para Marte, ou como é que precisam de capacidade física para terem uma aptidão e uma capacidade funcional que seja possível suportar para andarem numa nave, como está neste momento um português, nesta mesma hora, que já fez a experiência de subir, portanto, aos céus e já voltou, em 10 minutos foi lá acima e veio, não é? Sim. Portanto, a educação física é também isso, não é propriamente uma experiência de 10 minutos, tem que ser uma experiência para um mundo temporal completamente novo que vai aí aparecer. E, portanto, o passado é sempre uma referência, nós não temos que fazer rupturas muito grandes, temos que fazer revoluções tranquilas, não temos que fazer revoluções muito rápidas. A educação física e desporto caminhou, como a educação também caminhou, tem que se atualizar. Nós, neste momento, eu diria, estamos desadequados, quer dizer, já estamos ultrapassados, estamos com uma metodologia que já está fora de moda, estamos com perspectivas de intervenção que precisavam de ser retomadas de forma nova, de uma nova forma, de uma nova maneira, e para isso temos que nos juntar para fazer essa reflexão. E este podcast, como os congressos, os seminários, as sociedades, as universidades, todas as instituições que existem, eu estou-me a lembrar de duas instituições que nós criámos no Instituto Nacional de Educação Física, que foi a FIEP, a Federação Internacional de Educação Física, e a AESEP, as Associações Internacionais das Escolas Superiores de Educação Física, foram duas instituições que durante anos, e ainda continuam, a fazer a reunião de profissionais de educação física por todo o mundo. Mas temos outras ordens profissionais, de modo a que nós nos possamos encaminhar. Provavelmente tem que nascer agora aí um grupo de pensar a educação física do futuro. Um grupo de trabalho, formar um grupo de trabalho que tivesse essa missão de propor um documento para discussão pública, de discussão profissional, deste tema 2, que é reinventar a educação física. Como? Esta é a pergunta. Como? E começar a pensar desde já nisso. Porque eu não vejo nem o Estado, nem as instituições ligadas ao desporto, nem o Comitê Olímpico de algum modo tem feito alguma reflexão, mas necessitamos a SPEF, as CNAPEFs, o IPDJ, a Secretaria de Estado do Desporto, as federações, as associações, as escolas, o Ministério da Educação, pensar como a educação motora, a educação física e o desporto são absolutamente fundamentais para o futuro e começar já a pensar nessa perspectiva. Fazer um livro branco para começar a discutir, porque não, a partir deste podcast, fazer esta proposta de... Fica o desafio. De fazer um grupo de trabalho para pensar na educação física do futuro. Professor, eu gostaria de entrar aqui também dentro de um outro assunto, pegando naquilo que o professor disse, que parece-me importante. Que aqui há uns dias ou umas semanas vi um pequeno excerto de uma entrevista, penso que até era do Bispo de Lisboa, que dizia que se as pessoas se fossem confessar mais vezes, seria necessário cada vez menos psicólogos. Eu não vou tanto para o confessar, vou mais para o ritual de encontro das pessoas, que me parece tão importante e que me parece efetivamente que ajudaria muita gente a ter um estado psicológico mais saudável. Acho que ele acabou por ser muito criticado na opinião pública, ainda mais pelos mais jovens, que estão já muito desligados das instituições religiosas, e eu assumo que também estou muito desligado, mesmo reconhecendo o valor que existe de um ritual e do encontro das várias pessoas sobre um mesmo estímulo. A educação física e o desporto têm esta capacidade também, na opinião do professor? Afonso, eu diria que o jogo é o maior ritual da história da humanidade, porque o jogo implica encontro, implica desafio, implica confronto, implica autoanálise,
implica capacidade de interiorização. Portanto, o que nós precisamos é de retomar uma cultura lúdica que é sempre uma cultura de encontro. Eu costumo dar o exemplo que provavelmente temos que passar de uma cultura egocêntrica para uma cultura ecocêntrica, isto é, sermos capazes de encontrar atividades, formas, soluções onde os seres humanos se possam encontrar. Por exemplo, retomar uma concepção de ordenamento do território diferente para que nas cidades as pessoas se possam encontrar. Permitir que as crianças possam brincar na rua, retomar a rua como local de encontro. Na Idade Média, como sabemos, as pessoas iam todas à missa, iam-se confessar, iam à missa, mas depois, quando acabava a missa, iam todas para o terreiro da igreja, para o átrio da igreja, dizer mal uns dos outros, não é? Portanto, o que a gente precisa é exatamente de voltar de forma diferente a termos esses rituais de encontro. Mas a melhor forma de todas é, de facto, o jogo. É o brincar, o jogo é uma forma de encontro, desde os primórdios da humanidade, que nós fazemos isso. Os animais também brincam. Se nós formos ver a relação entre no desenvolvimento de várias espécies de animais, eles brincam na infância para ganharem mais capacidade de sobrevivência, para serem capazes isto é, de lidarem com a adversidade. Eu só posso ser capaz de me dominar a mim próprio e ter consciência de mim mesmo através do outro. E por isso é preciso perceber as linguagens do corpo nesta perspectiva de que eu só existo porque existem os outros. E era bom que os políticos percebessem esta mensagem, não é? Precisamos de solidariedade, precisamos de encontro, precisamos de perceber a diversidade, precisamos de respeitar a diversidade, mas também de compreender a complexidade. E por isso é que a nossa área é uma área que para as crianças e jovens é sempre uma área muito desejada. Porquê? Porque dá prazer. Nós não temos problemas disciplinares graves, porque uma grande parte das crianças, quando se coloca neste tipo de atividades que são prazerosas, como é o jogo, como é a atividade física, o jogo, porque são formas de superação, não é? São rituais de passagem, são formas de nós aprendermos a compreender a morte e a vida, a compreender a existência, a compreender o nosso próprio rumo, a saber interrogar-nos, quando perdemos, quando ganhamos, quando empatamos. A vida é isso, não é? É essa capacidade de perceber que nós somos cultos sem sabermos, não é? Porque jogamos, nós brincamos e aprendemos a ser mais cultos, e no entanto não estudamos nada. Quando se brinca e se joga não é preciso estudar, isso é intrínseco à própria prática, não é? E este é o aspecto mais delirante e mais fantástico que existe, é porque nós, quando estamos com o corpo em movimento, na relação com os outros e connosco próprios, nós estamos a aprender coisas fantásticas de um ponto de vista sensorial, de um ponto de vista perceptivo, de um ponto de vista intelectual, de um ponto de vista motor, estamos a aperfeiçoar-nos a todos os níveis, porque é a atividade mais completa de todas, é quando brincamos, quando jogamos. E a educação física não pode ser, e desporto não pode ser uma prática demasiadamente séria, demasiadamente cientificista, tem que ser uma prática que também dá oportunidades de uma visão mais ou menos holística, em que seja possível as emoções. É urgente na educação física e desporto perceber a importância da compreensão do lado emocional, do lado dos sentimentos, porque se não compreendermos esses dois lados, não percebemos nada disto. Não percebemos nada. Há muita gente que tem uma formação absolutamente extraordinária de um ponto de vista científico, de um ponto de vista técnico, mas depois falta este lado da relação. Falta este lado da empatia com o outro, não é? É preciso que o conhecimento seja partilhado de uma forma que tenha sedução, porque se não tiver sedução, eu perco os meus atletas, como é óbvio. Isso pode ser em todo lado. Precisamos, portanto, dessa visão mais ecológica da educação e do desporto. Para mim, esse é o primeiro ponto de partida para pensar a educação física do futuro e desporto. É a partir dessa visão ecológica e naturalista. E, obviamente, juntar depois essa visão também digital, não é? Portanto, estas três fazem um cocktail que começar a refletir de um ponto de vista epistemológico, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista científico, do que é que deve ser a nossa área profissional do futuro.
haja para isso pessoas que possam disponibilizar-se para começar a fazer essa discussão. Eu que já estou jubilado, estou disponível. Estou disponível. E há muita E gente. se o professor está, nós mais ainda deveríamos estar. Nós temos pessoas fantásticas no país, nas Sim, universidades, claro. na área profissional, temos excelentes profissionais a trabalhar, portanto, e excelentes investigadores, e, portanto, podemos começar a fazer essa discussão, começar a preparar o futuro, porque o futuro vai mudar. Dentro de 30 anos isto está irreconhecível. Eu já cá não estarei, mas isto está irreconhecível. Sim, E a sim. nossa área é talvez das áreas que provavelmente têm mais alterações a fazer rapidamente para compreender o que é esse corpo em movimento. Uhum. Professora, eu terminaria por aqui. Mais uma vez, é Eu é um que agradeço gosto. esta reflexão, que foi muito interessante. Muito obrigado também. Deixo já o convite para uma próxima oportunidade para voltarmos a discutir então esta reinvenção da educação física com mais convidados, com mais Sim, sim. pessoas, para que possamos, de certa forma, iniciar este processo, não só aqui no digital, mas também no presencial, na Claro, Folha, começar a ter um projeto sólido, parece-me importante, e esta discussão que levou até ao convite e a este podcast ser gravado, parece-me muito importante, demasiado importante para se deixar passar, não só por nós da atividade física, como das outras áreas, como o professor tão bem referiu, na minha opinião. Mais uma vez, só me resta agradecer. Tudo bom, professor? Muito obrigado e espero vê-lo numa próxima oportunidade. eu é que agradeço, Afonso, por este convite, por este momento muito prazeroso que tive nesta reflexão, e acho interessante que possam organizar a curto prazo, com mais pessoas presentes, uma segunda discussão sobre o futuro da educação física e desporto, porque é um tema que me parece ser importante começar a pensar desde já. E muito obrigado, Afonso, e também à Raquel, por este momento interessante. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado.